Então, primeira coisa que essa família tem que entender, de tudo que a gente tá falando, é um indivíduo, é uma criança única, exclusiva. Então, aí a minha pergunta é, quem é sua criança? Então, a gente não pode trazer a criança só para um CID. Ah, ele é TDAH, ele é autista, ele é isso, ele não tem nada. Ai, meu filho não tem nada, mas é preguiçoso, Elisa. Eu escuto muito isso no meu Instagram, frequentemente. Ele não gosta de música, ele não gosta de tocar. Então, quem é a sua criança, o que ela gosta? Então, nós temos na musicoterapia algo que chama ISO, Identidade Sonora. Isso é a base que a gente trabalha. Como que eu sei? Essa identidade, ela é formada desde do útero. Então, a criança, ela escuta, ela sente vibrações. E algo interessante, mesmo aquela criança que é surda, a gente também pode fazer musicoterapia, tá? Porque a música, ela é vibração. Então, eu não trabalho, não tive até hoje nenhum paciente surdo, mas colegas meus já tiveram e é incrível, porque eles sentem muito, a música é vibração. Então, desde o ventre, a gente sente isso, a gente sente a música, a gente escuta. Então, qual é a identidade sonora da sua criança? O que ela gosta de ouvir? Então, a Elisa, ela gosta de música infantil, ela gosta de música gospel, ela gosta de música pop, ela gosta de rock, ela gosta... O que essa criança gosta? Primeiro ponto, porque a partir desse gosto musical e dessa estrutura musical, a gente vai começar a utilizar esse perfil musical dela para alcançar essa criança. Então, o que a sua criança precisa desenvolver? A Dália vai falar bastante sobre a música num todo para as crianças, né, assim, no geral, mas eu vou focar aqui bastante nas crianças neurodivergentes, né? Então, a criança com TDAH, a criança com autismo, eu preciso aumentar o contato visual, nós vamos pegar um instrumento, para quem tá assistindo ao vivo, lembrando que quem não tá assistindo tem que assistir o vídeo, né? Então, aqui eu tenho um pratinho, né? Então, você vai tocar, ai, criança, vamos tocar. Marcha, soldado. Não, marcha, soldado. Traz para os olhos um instrumento. Presta atenção. Ó, escutou que esse som ele é um pouquinho desconfortável, né? Pega um instrumento, um som mais amadeirado, para que a criança não tenha aquela agonia, muitas crianças têm a sensibilidade auditiva. Então, às vezes, ela tem uma sensibilidade auditiva com sons agudos, às vezes com sons graves, sons metálicos. Analisa bem, faz uma avaliação. Como que você faz isso em casa? Eu tenho alguns instrumentos. A criança, ela gosta de tocar com a panela, né? Toda criança sempre tocou, fez bateria, a panela de bateria. Aí ela não gosta. Troca a colher por uma colher de pau. Troca a bateria por um pote de plástico. Tenta deixar esse som um pouquinho mais leve. Então, olha a diferença do som, ó. Então, a gente vai utilizar... O coqueiro é muito alto, forte, que começa a balançar... Né? E o macaquinho, bate o seu coquinho, macacão, bate o seu cocão. Então você traz a estrutura, macacão, cocão, forte, macaquinho, coquinho, pequenininho, traz para os seus olhos. E o segredo também, gente, é não utilizar somente instrumentos. E aí que tá o ponto-chave para usar em casa, tá? Porque a família muitas vezes não tem instrumentos. Às vezes esses instrumentos que a gente cria, a criança às vezes não gostou muito, mas o brinquedo é o acesso. Então, na musicoterapia, por exemplo, você vai ver que eu tenho lá uns 40 instrumentos, mas eu tenho 50 brinquedos. Um exemplo. Então, por exemplo, esse aqui não é instrumento, mas eu trabalho tanta coisa. Para dentro e para fora, eu vou abrir. Tô trabalhando a noção de opostos, eu tô trabalhando a questão motora, eu estou trabalhando muitas vezes a respiração, então a criança, ela tá muito agitada. Acontece, né? Você tá tocando ali, a criança agitou demais. Opa, não posso passar pro próximo terapeuta ou levar para casa dessa condição. Então, olha só, essa bola, vamos respirar. Você controla, você utiliza, então você vai usar bolinha de sabão, você vai cantar e vai criar músicas usando o nome da criança nessas músicas, tá? Então, são várias atividades, por exemplo, um copo. Então, você tem um copo. Elisa, o que eu faço com esse copo? Você pode colocar lá uma música no som, evitando sempre a tela, pra se ver. Porque você sabe que quando a criança vê, ela fica assim, né? Não, põe só o som, às vezes deixa a tela desligada, só uma caixinha de som. Então, na hora do almoço, você tá esperando o almoço. Mãe, eu quero comer, eu tô com fome. Pega um copo de plástico, para não quebrar o de vidro, e coloca uma música que ela gosta, né? A galinha pintadinha. E bate a pulsação da música, brinca com esse copo, trabalha bastante essas questões. Eu acho que a gente, como pais, falando, a gente tem que quebrar muito essa rigidez dentro de casa. É assim, parou? Traz a música pra aliviar a sessão, a sua vida ali em casa. Então, eu não quero escovar os dentes, Traz a música para escovar os dentes. Elisa, que música? Cria!
Ah, Elisa ficou feio, eu não sou afinada. Gente, a voz mais bonita da vida daquela criança é a da mãe. Então eu falo, não importa se tá desafinado, não importa se não tá rimando. Meus filhos têm uma sensibilidade no couro cabeludo bem leve hoje. E eu lembro que eu ia cantar, você imagina, eu já tava com aquela agonia, né? Tem que lavar esse cabelo, não pode passar, não tem que lavar. E a criança não querendo, você tem que respirar fundo e falar, vamos lavar. E começa a cantar, né? Então eu falo, olha, o sapo não lavou o pé lá, ele ficou com micose, ele ficou com problema, você quer ficar com piolho no cabelo, né? A gente sabe que é piolho no meio por causa da sujeira, mas um exemplo. Então assim, vamos cantar, e eu cantando, e ficava feio, e ela ria porque não rimava, porque eu desafinava, e aí nesse momento eu já ia lavando a cabeça, trazendo muita previsibilidade com a música. Então não faz música muito grande. Ah, tem a música do Mundo Bita e de escovar os dentes, eu adoro, a criança adora, foca no coro. Chique, 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 para lá e para cá. Ah, escova aqui, escova os nossos dentes. Pronto. Repete várias vezes. Muda o nome. Chique, 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 para lá e para cá. Ah, escova aqui, escova a Rebeca. Então você traz o nome da criança, utiliza música para acordar, música para dormir. Lembrando que eu sempre oriento você utilizar músicas à noite para dormir, instrumentais. Calmas, que não tenham letras, porque o nosso cérebro vai processar aquela informação daquela letra. E aí você, quando é pra acordar, você pode colocar uma música já com uma letra, que vai trazer o nome da criança, colocar o lugar que ela vai. Então, Elisa, meu filho não gosta de mudar de terapeuta. Então a gente tem a música, tchau, 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 nosso momento acabou. Tchau, tchau, tchau pra ti, Andressa, agora eu vou. Então a gente vai trazendo as músicas dentro de casa pra facilitar as atividades do dia a dia. E também pra acalmar aquele coração de mãe. Eu sempre falo pras mães, tem muita mãe agitada, né? Preocupada, meu filho não vai falar, meu filho não vai isso aqui, eu não consigo dormir. Mãe, então, ele dormiu? Pega a música que você gosta. Você gosta de ouvir sertanejo? Coloca um fone de ouvido, escuta a sua música preferida. Descansa. Precisa ser música clássica? Só se você gosta. Se você não gosta, vai ser aversivo. Então, utilize a música como seu aliado. Lindo, nossa, tem muita coisa, né? Muito viés para dentro de casa e realmente assim a gente consegue preparar, né? E trazer essa musicalização e já uma terapia dentro de casa, Isso, né? e é pra mãe também. É pra mãe. Tem terapeutas que no meio da sessão, o terapeuta, porque a gente acaba pegando muito esse peso das famílias. A gente sente na sessão esse peso. Então, às vezes eu tô na sessão com a criança já respondeu, às vezes a criança tem que descansar, eu coloco uma música, às vezes, pra mim, que eu sei que não vai atrapalhar a criança, pra que eu acalme. Então, tem fácil de achar na internet aquela luminária que tem estrelas. Então muitas vezes eu tô agoniada que eu falo assim, gente, eu preciso me acalmar pra conseguir acalmar essa criança. E a musicoterapia não é pra acalmar, tem os momentos pra isso, é pra estimular. Mas às vezes no finalzinho ali eu apago as luzes, coloco aquelas luzes no teto, né, as estrelas, coloco uma música que a criança gosta e a partir daí a gente deita e olha. E aí começa uma apreciação musical. E a gente pode fazer muito uma apreciação musical. No meu Instagram, eu tô agora no mês de agosto, eu vou colocar todo dia uma forma de apreciação musical, porque aqui a gente ficaria 3 podcasts só dando orientações. Mas você pode trabalhar tantas coisas com papel, com a folha de sulfite. Por exemplo, tem atividades que você pega a folha e vamos trabalhar, crianças, vamos brincar. No forte, balança forte a folha. No fraco, balança no fraco. No muito forte, vamos rasgar a folha. Então, ali eu trabalhei controle inibitório, ali eu trabalhei coordenação motora, sequência de comandos, essa percepção, opa, tá forte. Forte, ligar, então olha quanta coisa. E eu falo, a família não precisa ter esse pensamento como a gente. Tudo que a gente faz, a gente tá pensando no que tá alcançando. Qual é o caminho cerebral que tá fazendo. Mas não, se divirta com essa criança, traga leveza pra vida dela com a música. É isso. Muito bom. E eu fico pensando... Desculpa aí, gente. Hoje nós estamos essas mudanças de temperatura realmente. Eu tô péssima aqui me escondendo. Sim, mas vamos lá. Se esquiva aqui do microfone, se vocês diz o Magno que não vai, né? Mas quem é de Foz entende. Deus então, quem é de Foz entende. E eu fico pensando que a criança que alcança, né, as habilidades com um instrumento vai exigir também uma dedicação. Você começou falando sobre isso, queria aprofundar um pouquinho mais. Uma dedicação, um treino, uma atenção mais sustentada, né? Para que ela vá desenvolvendo e ampliando suas capacidades. Eu queria perguntar para a Dália como que
dentro dessa rotina, a família poderia potencializar. Então, ele está lá na escola, ele está recebendo as orientações em casa. Como que isso poderia ser potencializado? Tem uma rotina específica que pode ser feito? É maravilhosa a fala da Elisa, porque a gente pode pegar vários ganchos para trazer para cá. Então, todas as dicas que ela deu, inclusive assim, ver que a criança tem uma percepção aqui gosta dos sons mais graves e tal. Seria legal, assim, o pai trazer isso pra gente, e aí, nossa, gosta de sons graves, então não vamos tocar flauta, né? Vamos tocar contrabaixo, vamos tocar bateria, né? E vamos tocar tambor. E aí, isso aí já traria uma orientação para que instrumento a criança iria, assim, vai mais se agradar do som e vai, assim, tipo assim, tirar o som. Sobre essa questão da rotina em casa, não é uma tarefa fácil. Porque, de fato, para você tocar, você precisa de muita disciplina e muito treino, né? A gente precisa levar a música a sério. Também, tão sério quanto o português e a matemática. Porque, às vezes, os pais sentam para fazer a tarefa de português, de matemática, mas não sentam para ouvir a música que ele está aprendendo. Ou tem até aquele comentário, nossa, que feio, que barulho, que isso, aquilo. Nossa, lógico. Tô começando a aprender o instrumento agora. Imagina, se for violino, se for flauta, é difícil tirar um som, né? E aí a gente escuta esses comentários. Até na escola eu escuto esse comentário. E às vezes, por exemplo, a criança chega no piano, né? O primeiro impulso é pá, pá, pá. E eu deixo muito isso acontecer, e era interessante que os pais que estão assistindo deixassem. Compra um teclado e a criança fica lá mexendo e fica o som alto e ela bate. Deixa! Tipo assim, isso é música, deixa ele vivenciar aquilo, deixa ele tocar, né? Descobrir. A gente tem muito essa coisa do bonito, né? A gente, tipo assim, não tô querendo relativizar essa questão, mas a gente tem muito, nossa, vai tocar, só vai funcionar se ele já vier com o som pronto, bonito, a música organizada. E não, isso ali é o processo final. Você tem que ter a pequena percepção do progresso daquela criança. E a pequena percepção é isso. É no barulho, é no erro e tal, e tudo mais. Então, o que eu gostaria de dizer para os pais? Tenham paciência. Não tirem as pilhas. Não tirem os brinquedos. Não tirem, tenham paciência. Nossa, tenha paciência, leve a música a sério. Né? Sente ao lado do seu filho, peça para ele tocar, escute, deixe ele se expressar, porque como eu falei no começo, a música é expressão, é comunicação, eu preciso deixar ele cantar desafinado, sem ritmo e tal, e muitas vezes assim, o pai, ele nem tem uma educação musical, e ele chega, já coloca esse rótulo, né, meu filho é desafinado. Na frente da criança. Como você sabe? Aí a criança que tipo, não canta. Meu filho, tô colocando aqui na aula de música, mas é super sem ritmo. Como que você sabe? E tipo assim, como é que, né? Então, assim, tenha paciência, escute, o momento é dele, quem vai tocar ele, então deixe ele se expressar do jeito dele. Esse é o seu papel. Ouvir, né? O papel é ouvir, é ouvinte, você vai lá, deixa ele se expressar. E o resto, assim, o professor de música faz. Lá na escola, eu gosto muito de mandar as tarefas para casa, como se fosse uma escola regular. E eu peço para filmar, porque não é suficiente mais, tipo, faz a tarefa de casa, e aí eu não vou saber. Então filma. Porque no momento que tu tá filmando lá com teu filho, ele vai errar muitas vezes. Ele vai errar e você vai ouvir, você vai ver e tá. Isso acontece. Então, gosto que leve, né, a música a sério, tanto quanto as disciplinas da escola regular, porque somente ele indo só uma vez por semana, 50 minutos, e não pegando no instrumento na semana, não vai ter resultado nenhum, né? Então, é uma questão muito contraditória, né? Os pais têm uma expectativa, querem o resultado, né? Mas, por exemplo, durante a semana não sentam nenhum momento para ver o filho tocar, né? E para nada. Então, além de você, nessa questão, na específica de tocar, sente ao lado do seu filho, veja ele tocar. Até o YouTube ajuda nisso, as crianças adoram aqueles vídeos que
ensinam, tá lá o teclado e cai umas, tipo Guitar Hero. Aham. Que caiu umas bolinhas, às vezes. Cai umas bolinhas nas teclas e eles ficam tocando assim, eles imitam lá o que tá tocando. É legal, porque assim, tem os seus problemas, isso, mas, poxa, ele tá brincando de tirar um som. Que bacana, né? E, Inclusive existe, desculpa em Pode falar. incomodar aqui a tua fala, interromper, mas existe uma técnica dentro da análise do comportamento que é a videomodelação. Não é exatamente isso, mas é parecido, no qual você faz o vídeo para a criança mostrando passo a passo e a criança olha e reproduz. A quantidade de crianças que tem, claro que ela tem que ter um pré-requisito importante de imitação, mas Sim. a quantidade das crianças que têm evoluído por videomodelação é impressionante. Então, claro, tem que avaliar, mas é o que você está trazendo nessa prática. Olha, tem um vídeo que a criança vai imitando. Então, a criança não está conseguindo fazer. E se a professora, né, faz, manda o vídeo e ele faz uma videomodelação. Ele Na musicoterapia, a aprende. gente usa bastante o musicograma. Olha Aquela lá. família que fala assim, Elis, eu gosto tanto das telas, me facilita deixar a criança ali livre. Se você vai deixar o seu filho nessa tela por algum momento, coloque um musicograma. Tem vários, tem níveis, então você vai, claro que a mãe vai antes olhar todos pra ver o que se encaixa no seu filho. Então é aquela música, vai ter, por exemplo, Tico-Tico do Fubá, vai ter movimentos naquela tela que a criança tem que fazer com o dedo. E ele vai mostrando o que você vai fazendo. Então a música tá rolando e aí ela vai mostrando, parecido com karaokê com a letra, sabe? Quando vai, só que com movimentos. Pé, mão, pula, bate de novo, bate 2 vezes e a criança vai ouvindo, vai olhando e vai fazendo. e sobre escutar, né? Eu tinha uma rotina que eu implementei lá na escola, que era 5 minutos por dia. E todo mundo ria assim, pelo amor de Deus, quem não vai tocar 5 minutos? E tinha muita gente que não tocava. Então, Minimamente. eu levava um programa, eu tinha um programa, aí era lá de segunda a sábado, e eu colocava o que a pessoa tinha que fazer em 5 minutos. Então, às vezes era tocar a música que tá estudando, às vezes era fazer uma escala, às vezes era uma apreciação musical, eu ia colocando pra ter aquela rotina, né? E sobre o que você tá falando, sobre apreciar, sobre escutar a música, fazer o ritmo, isso é uma coisa muito intuitiva, isso tá na gente, né? Quando a gente escuta, pra escutar, a gente dança. Bate o pé, mexe a cabeça. O problema hoje é muito profundo, né? A gente não pra escutar, a gente quase não escuta a música. Então, assim, seja curador do seu filho, né? Porque senão alguém vai ser.